Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com a Cida Duarte, está falando do Rio de Janeiro. Ela tem uma pesquisa em andamento de doutorado pela UERJ, na filosofia, e ela tem pesquisado o Jorge Bataille e o primeiro romantismo alemão de Schlegel, Friedrich Schlegel. Eu achei interessante essa forma de relacionar os dois autores, então estou bastante curioso para saber como é que você pensa isso, né? Se você quiser, então, começar contando dos seus temas aí nesses autores, né? O Bataille escreveu sobre muitas coisas e tal. Se quiser falar como que você pensa, qual é o seu tema no Bataille e também a relação com o Schlegel, né? Agradecendo a sua presença aqui. Boa tarde, Cida, tudo bem? Oi, Caio, boa tarde. Eu que te agradeço, estou muito feliz de estar aqui participando desse projeto lindo que você tem, super importante esse trabalho que você está fazendo, e fiquei muito feliz por ter sido convidada. Então, eu estou fazendo um doutorado em Filosofia da Arte, pela UERJ agora, e esse tema, né, do Bataille eu já venho pesquisando desde a minha graduação em filosofia, que foi na UFRJ, e na verdade eu comecei lá estudando filosofia antiga e o meu TCC era em Platão. Eu trabalhava com a arte erótica no banquete de Platão. E aí, estudando a arte erótica em Platão, eu acabei descobrindo Bataille, e aí eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí eu acabei abandonando completamente a filosofia antiga e fui para a moderna e para a contemporânea depois na pós-graduação. Mas então, no mestrado, que já foi na UERJ, né, eu comecei a estudar o Bataille nessa relação que eu faço com o romantismo alemão, com o primeiro romantismo, e aí defendi a dissertação nesse tema, falando sobre a influência do primeiro romantismo alemão no erotismo do Bataille, e apresentando o projeto erótico do Bataille como um projeto romântico. E no doutorado eu continuei essa pesquisa, mas focando, né, entre algumas obras específicas do Bataille e algumas obras específicas do Friedrich Schlegel. Então, eu trabalho com a relação entre erotismo, né, a mística e a hermenêutica, e como essa relação se dá, tanto no Bataille quanto no Schlegel, e o que ressoa aí do Schlegel para o Bataille. Então, no Schlegel eu trabalho com 3 textos, basicamente, né, que é o Lucinge, é uma obra literária do Bataille, e trabalho com 2 textos dele, é um romance, Lucinge, trabalho com 2 textos dele, que são textos em fragmentos, né, que é o Ideias e sobre a incompreensibilidade. E do Bataille eu trabalho com o erotismo, e trabalho com 2 obras literárias dele, que seria A História do Olho e Madame Eduarda. Então, para começar falando do Bataille, eu acho importante dizer que o Bataille, ele trabalha, todo o projeto, né, erótico do Bataille em cima da tentativa de reabilitação de um homem que é um homem integral. Esse homem integral, ele perde essa continuidade, e aí, devido à própria ontologia, né, desse homem integral, a constituição ali biológica, genética, e ele passa a vida inteira nessa nostalgia, buscando novamente essa continuidade perdida. Então, para o Bataille, acontece a constituição humana da seguinte maneira: esse homem ele vai se constituir dentro de um ciclo, que é um ciclo de descontinuidades e continuidades.
E esse ciclo de descontinuidades e continuidades, ele é permeado por duas ideias que são ideias chaves em todo o pensamento do Bataille, que são os elementos da transgressão e do interdito. Então, começando por essa definição biológica que Bataille vai dar do homem, ele faz ali uma explanação, né, no erotismo, considerando lá no princípio espermatozoide, que seria um ser descontínuo, e um óvulo, que seria outro ser descontínuo. A partir do momento da fecundação do espermatozoide com o óvulo, então se dá origem ali a um ser, né, que se deu através dessa continuidade de um ser descontínuo no outro ser descontínuo. Porém, já nesse momento de formação primeira, em que um feto começa a ser gerado, esse ser já é também um ser descontínuo, embora tenha nascido dessa continuidade de dois seres separados. E nascimento, crescimento, morte, tudo vai ser envolvido dentro desse ciclo. Então, o homem procura, basicamente, se inscrever, né, se afirmando no erotismo, se afirmando como um sujeito erótico, como um corpo erótico, na busca por essa continuidade que ele perdeu. E aí ele faz todas as buscas eróticas dele em cima de suprir essa falta que ele tem dessa integralidade do ser que foi perdida já no momento em que ele começou a se gerar e nasceu. E aí o Bataille vai falar dessa busca, né, através de 3 formas, que são as formas básicas ali do erotismo que ele vai apresentar. Que seria o erotismo dos corpos, o erotismo sagrado e o erotismo dos corações. Então, o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações seria uma forma mais simplificada mesmo ali do erotismo. O erotismo dos corpos seria a relação, né, erótico-afetiva que nós vamos construindo ao longo da vida e até a consideração da própria cópula, né, em si, do próprio ato sexual. Então, isso seria o erotismo dos corpos. O erotismo dos corações, que seriam as relações afetivas, né, entre os amantes, então, que buscam essa continuidade no outro ser, como se fosse um ser só, que busca essa união de corações e de afetos, como se fossem uma só pessoa. E o erotismo sagrado, que o erotismo sagrado ele vai ser um pouco mais complexo, assim, até porque não basta a gente reduzir a ideia do erotismo sagrado a uma ideia que seria uma ideia de Deus. A gente tende a fazer muito isso no Ocidente, né? Através da nossa concepção ocidental desse erotismo sagrado, mas no Oriente, por exemplo, as coisas acontecem sem a necessidade de uma formulação de uma imagem de Deus especificamente. Então, eu posso falar que o erotismo sagrado, né, para o Bataille, seria uma busca que acontece por uma continuidade do ser e que é considerada e consumada, vamos botar assim, para além do mundo imediato. Então, ela vai desembocar numa abordagem que é uma abordagem essencialmente religiosa. E aí, no Ocidente, então, a religião, né, ela se liga geralmente à imagem de Deus. Essa busca por esse erotismo sagrado seria um pouco confundida com essa busca pelo amor de Deus. E aí a gente pode ver os místicos, né, da Igreja Católica, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, a gente poderia falar da Santa Catarina de Sena também. No próprio livro, no Erotismo, Bataille chega a citar a Santa Teresa d'Ávila, e aí ele vai colocar aquela passagem, até que está nos poemas, né, da Teresa d'Ávila,
ela tem alguns livros de poema, Moradas d'Alma, Castelo Interior. Então, tem uma poesia especificamente que ela vai narrar esse gozo que ela está tendo, que é um gozo erótico, a partir do momento que ela tem uma graça ali do milagre, quando ela se vê tocada por a seta de ouro de um anjo. E essa descrição toda que a Teresa d'Ávila vai dando, né, desse momento, dessa êxtase místico que ela vai entrando, é exatamente como se fosse uma descrição de um êxtase erótico numa relação sexual com o seu amante. Então, para esses místicos especificamente da Igreja Católica, né, do cristianismo em geral, essa busca, né, desse êxtase como uma forma de transbordamento do ser, seria de plenitude do ser, seria necessariamente passando por esse amor de Deus, né? Através dessa relação com essa figura de Deus, e aí você fugindo também a gente nunca sabe, né? Para a batalha a gente nunca sabe lidar com a morte. Então a gente vai buscando ao longo da vida várias maneiras da gente se imortalizar. E você, no momento de um êxtase místico, por exemplo, que você está tendo ali uma espécie de fusão com aquele ser, é uma forma de você afirmar então a sua centelha divina. E aí não existe mais uma separação. Você volta para o estado de continuidade do teu ser no momento que você se continua naquele Deus ou naquela figura divina. Né? No erotismo dos corpos, essa continuidade vai se dar no próprio corpo, que no momento ali da cópula não se sabe onde começa um, onde termina o outro, os corpos se misturam, estão misturados, e aí essa continuidade vai passar só pelo físico, né? E aí o Bataille faz uma diferença, que é uma diferença importante, a questão do gozo para a questão do êxtase. O gozo, ele é um gozo que é só físico, mas o êxtase, ele é uma experiência mística, todo êxtase é místico e é erótico ao mesmo tempo, porque quando você atinge o êxtase, você está atingindo ali um transbordamento de si, através de uma diluição de si, que não necessariamente acontece no momento do gozo. O êxtase é um momento em que você se funde a esse outro ser, né? Seja ele divino, no caso do êxtase místico, que seria o erotismo sagrado, ou seja ele mortal, material, no caso do erotismo dos corpos. No Oriente, a gente, então, pode falar de uma representação, né, que não coloca em jogo necessariamente essa figura do Deus. E aí a gente estaria falando de uma experiência que seria uma experiência puramente interior, sem a necessidade de um objeto de desejo que venha de fora e que seja o motor dessa busca, que tem o ápice nesse estado estático, né, semelhante ao gozo sexual. O erotismo sagrado para o Bataille, ele vai estar sempre fundado também numa noção de sacrifício. E aí essa noção de sacrifício vai dar o próprio sentido de sagrado. A gente não pode falar em sagrado se a gente não toca nessa questão do sacrifício, né? Por exemplo, no Madame Eduarda, que é uma das obras literárias dele, ele vai falar sobre isso de uma forma indireta, mas é de uma forma muito significativa que ele passa através da personagem da Eduarda, que é uma prostituta, essa questão do erotismo sagrado, quando ela atinge um êxtase, pelo sacrifício que ela se entrega na orgia. Então, a Madame Eduarda, numa determinada cena, uma peça, né, uma peça teatral, e
a Madame Eduarda, ela começa, né? A peça começa com a Madame Eduarda em cima da mesa e ela está desfalecida ali, ela foi completamente destituída das suas formas constituídas na dilaceração da orgia, no momento que ela escolhe entregar as suas formas, o seu corpo e até o seu estado de ânimo em sacrifício. E aí, nesse momento, o narrador se aproxima, né, da Madame Eduarda e ela abre as pernas e ela mostra a vagina para ele. E aí, nesse momento que ela mostra a vagina aberta, dilacerada da orgia, para o narrador, ela olha para ele e fala: eu sou Deus. Então, o Bataille está fazendo aí uma comparação da própria vagina de uma prostituta à chaga, né, do estigma, as chagas dos estigmas dos santos e aquilo que faz com que o milagre se torne visível na carne, através do sacrifício que seria a própria dilaceração dessa carne, né? Então, o mais elevado no Bataille, ele vai se dar sempre por uma espécie de elogio daquilo que é o mais rebaixado, que é o mais vil, né? Se torna santo ou divino aquele que, através de uma tomada de consciência da precariedade da vida de si mesmo, escolhe se rebaixar ao nível da animalidade, e aí fazendo, então, nesse momento, ressaltar toda a sua sensibilidade humana, e aí no mais alto grau, e é isso que vai fazer dele divino. Acho interessante quando o Bataille começa a escrever, né, a primeira obra que ele escreve é a História do Olho, e o Bataille ele vai escrever por recomendação psiquiátrica. Então, ele escreve essa História do Olho sobre um pseudônimo, que é um pseudônimo de Lord Walsh. E esse próprio pseudônimo, né, a relação que ele tem com a escrita e com a afirmação ou negação da própria identidade é uma coisa muito semelhante ao Nietzsche, né, a relação que o Nietzsche tem. Então, o Bataille também fala muito em escrever para apagar o nome, né, eu escrevo para apagar meu nome. E ele usou alguns pseudônimos, né, então um deles foi o Lord Walsh, que é o que eu vou falar agora, e usou também Pierre Angelique. Madame Eduarda foi escrito sob o pseudônimo de Pierre Angelique, e o História do Olho foi escrito sob o pseudônimo de Lord Walsh. E aí o Lord Walsh é uma coisa interessante que vai falar exatamente dessa coisa do mais elevado, né, pelo elogio do mais rebaixado, do inferior. O Bataille, ele conta numa entrevista que ele dá uma vez, que eu não vou lembrar agora o nome da revista, porque eu sou péssima para lembrar detalhes, assim, eu não vou conseguir lembrar, depois eu até te falo se eu conseguir lembrar mais para frente. Mas ele dá uma entrevista e ele conta uma história que quando ele era adolescente, enfim, ele tinha um amigo, e aí esse amigo dele, toda vez que estava muito enfurecido com alguma coisa, ele usava uma expressão oxiote, que era um xingamento, né, que seria mais ou menos vá à latrina, o que em Portugal se fala muito, né, como uma gíria, quando você quer xingar alguém, que você fala, pode falar palavrão? Você fala vai cagar, seria mais ou menos isso, né, oxiote. E aí, quando ele ficava muito enfurecido, ele já não podia mais nem falar a frase inteira, e ele falava osh, osh. Então, esse Lord Osh do Bataille tem a ver com isso. Numa espécie de comparação que ele fez, usando esse xingamento que esse amigo dele usava, né, de mandar as pessoas irem à latrina, e uma associação com a figura do próprio pai do Bataille. Então, o Bataille, ele foi uma pessoa que ele teve uma relação muito complicada com o pai era uma figura bem autoritária, e tão autoritária a ponto de que esse pai representava, né, uma espécie de Deus para ele.
Esse pai era tão grandioso perante o olhar dele que representava ali uma espécie de deidade. E aí esse pai, ao longo da vida, vai envelhecendo e vai começando a degenerar por demência. Então o Bataille passa a conviver com um fato que foi muito traumático para ele, que é lidar com a degenerescência desse Deus que se resumiu a um homem velho, moribundo, sentado o tempo inteiro numa cadeira, numa poltrona na sala e defecando e urinando, como se estivesse numa grande latrina. Então, esse Lord Osh vem dessa associação ao pai, né, do pai com a figura de Deus, e a própria menção que as escrituras fazem de Deus, né, na língua inglesa, que seria exatamente Lord. Então, ele passa a usar esse Lord Osh já para denunciar essa questão que ele tem de um rebaixamento de Deus e de um elogio do mais elevado, de uma experiência mística que desemboca ali numa experiência que é uma experiência do mais elevado, através dessa experiência de passar necessariamente pelo mais rebaixado, né? Desse mais rebaixado que chega no nível da animalidade. E a Madame Eduarda ser uma prostituta e falar essa frase, né, Je suis Dieu, seria a expressão, né, mais clara dessa tomada de consciência diante da precariedade da vida e dessa escolha pela animalidade. Porque o próprio animal, a própria figura do animal em Bataille tem um sentido muito importante, que é o sentido do sagrado, né? E aí ele vai fazer toda uma abordagem dos rituais, por exemplo, que é de cultos de magia negra ou cultos vudus, que usam ali o sacrifício do animal. E o que vai representar esse sacrifício desse animal? Esse sacrifício desse animal em determinadas religiões e seitas, diante de uma assistência de espectadores, né, que presencia a imolação dessa vítima, desse animal, oferecida em sacrifício ao sagrado, vai trazer a própria experiência do sagrado a partir do momento que, com o sacrifício desse animal, o que vai ser denunciado vai ser a pletora dos órgãos, que significa a mais intensa pulsação de vida, dos órgãos expostos, né, denunciados ali pela carne aberta, pela carne inchada, pela carne sangrando, e também é como se a assistência toda pudesse presenciar, através do sacrifício desse animal, essa devolução desse ser que estava entregue à descontinuidade, à continuidade. Então, esse ser passa ele próprio a fazer parte de um mundo sagrado que vai ser, que vem ao encontro desse mundo profano ali no momento da morte, do sacrifício. Então, é significativo para ele que o ser humano, para ter esse estado de êxtase numa experiência que é erótica, mas que também é mística, porque toda experiência erótica para Bataille é mística, e toda experiência mística para Bataille também é uma experiência erótica. É significativo que haja, então, essa tomada de consciência para que seja feita essa escolha de descer ao nível da animalidade. Estou falando muito rápido, Caio, não sei se está claro. Não, Se quiser me tá. interromper, você pode ficar à vontade. Pode continuar. Eu só tinha uma pergunta para fazer, mas pode continuar, depois eu faço. Pode fazer, se quiser fazer, não tem problema não. Não, eu queria perguntar como que você vê a relação dele, dessa escrita por pseudônimos, né? E como é que ele construiu a obra dele, pensando o lugar dos textos literários numa obra que também tem textos de autoria própria. Como é que você vê isso? Você falou do Lord Ausch, mas como é que é essa relação para ele escrever sobre essas coisas? Ele
acabava escrevendo com pseudônimos. Queria te perguntar sobre isso. Ele usava muito os pseudônimos, né? Mas numa espécie de apagamento de si. E que, de certa forma, ia por um sentido que ia no caminho oposto, porque esse apagamento, ele servia para denunciar, né, o si mesmo de Bataille. Então, era um apagamento que ele fazia do nome, mas que acabava por um ato performático, sempre levando de encontro a persona, né, do Bataille. E os textos dele, os literários, são muito misturados, assim, no sentido de que eles são parte ficcionais e eles são parte biográficos. Então, o Bataille, ele trava ali uma espécie de uma luta, né, entre um determinado apagamento de si, mas que esse apagamento de si, ele acontece para que, na verdade, haja uma afirmação de si. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso quando eu for falar da questão da hermenêutica e a ligação com o Schlegel. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu vou, de qualquer maneira, desenvolver um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Tudo bem. Você falava da questão Tá? do animal. Isso, da questão do animal, da animalidade. E aí, o Bataille, ele vai falar da prostituta como sendo uma das figuras que mais se aproximam do animal. Mas aí também tem uma distinção, que é uma distinção importante, que aparece não de uma forma direta, ele não verbaliza isso, mas porque se você procurar na obra do Bataille toda, você não vai encontrar nenhuma palavra de baixo calão, né? Você não encontra. Você tem passagens que são absolutamente pornográficas, mas você não vai encontrar uma palavra ali de baixo calão. Ele procura dar uma linguagem mais rebuscada para fazer um contrapeso ali com esse mais vil, com esse mais vulgar, que é sempre retratado nas cenas das obras literárias. Mas ele faz uma distinção importante, por exemplo, entre a figura da prostituta e a figura da puta. E aí ele vai fazer essa distinção fazendo uma outra distinção, que existem duas formas de você se aproximar da animalidade. E as duas não são iguais no sentido de que uma eleva e a outra vai rebaixar da pior forma que pode ser rebaixada, que é o sentido mesmo da escolha por abraçar uma ignorância, uma determinada alienação com relação ao mundo, né? E aí é um pouco até polêmico a gente falar isso, porque algumas pessoas até criticam essa defesa do Bataille no sentido de que, mas então ele está tomando aí uma posição burguesa aristocrática para falar da transgressão, como se você precisasse ter um determinado privilégio social, estar numa determinada posição social e econômica para você poder fazer a transgressão. Eu, particularmente, não interpreto dessa maneira, eu não acho que ele diga que não é possível você fazer a transgressão de nenhuma forma se você está numa posição que é de uma camada social menos privilegiada. Mas eu vejo por um outro lado, que é um lado de uma denúncia, né, que o Bataille vai fazer, porque o erotismo ele é também um tratado antropológico, um tratado social, e que vai pegar várias coisas do tratado econômico, né, também que é a parte maldita, por exemplo. Se você for, você pode colocar todos os escritos do Bataille como sendo escritos sobre um determinado tema, que é o mesmo, e ele vai desenvolvendo, né, de várias maneiras ao longo de toda a obra dele. Então, uma está sempre ligada com a outra, mas é também uma questão que ele vai
colocar que é uma questão sobre economia. E aí ele vai, como uma pessoa que foi, embora a abordagem que ele faça seja uma abordagem completamente diferente da abordagem de classe, Marxista, Maldito, por exemplo, ele vai ser um autor que também tem essa leitura do Marx, né? Então, ele está falando, ele está denunciando a desigualdade social, uma desigualdade entre as camadas. E por isso ele vai afirmar que a prostituta, ela se aproxima muito dessa figura da animalidade, mas de uma forma ruim, no sentido que é uma forma que não é transgressora, é uma forma que se deixa parar no interdito. Em que sentido? Não é possível fazer filosofia com a barriga roncando de fome. Né? É como se ele falasse isso. Ele não fala isso. Mas ele fala que a condição da miséria, a condição que emprega a miséria ao miserável, ela atordoa as formas de percepção desse sujeito sobre a própria realidade. Então, se o que nós temos de mais humano seria exatamente o interdito, que é um interdito colocado para ser transgredido, para que a transgressão possa acontecer, porque não há transgressão sem o interdito, eu me afirmo como humana no sentido que eu tomo a consciência desse interdito, olhando para ele até de uma forma que está ali, por exemplo, no caso da sexualidade, é uma forma que está delineada em cima das noções de pudor e de vergonha. Então, eu tenho essa tomada de consciência. E aí, a partir dessa tomada de consciência, sim, eu posso escolher transgredir esse interdito e passar por cima desse pudor e dessa vergonha. Quando eu tenho uma situação de miséria absoluta, né, e miséria absoluta é a da fome não te deixar pensar, eu não tenho esse mesmo olhar para a realidade e para o interdito, porque essa noção própria de pudor, ela estaria sendo diluída, né, por esse atordoamento que é colocado pela miséria. Então, a prostituta que vai para a baixa prostituição como uma necessidade de suprir, né, por exemplo, a fome e comprar comida, ela não vai conseguir ter esse olhar de que existe ali um interdito e que ela pode escolher transgredir esse interdito porque ela tem uma tomada de consciência da questão do pudor, da questão da vergonha, da questão da moral, de um senso de moralidade. Né? Quando você faz por necessidade, quando você entrega o teu corpo em sacrifício pela necessidade que vem da miséria, esse sacrifício não vai te levar para o êxtase, mas só vai te causar uma espécie de degenerescência por dor e sofrimento puros. Quando você tem a tomada de consciência, e aí é o caso de Madame Eduarda, porque Madame Eduarda, apesar de ser uma prostituta, ela é uma prostituta de luxo. Ela está ali num bordel, que é um bordel mais ou menos luxuoso, né, e que não tem essa necessidade da prostituição pela miséria, pela fome. Mas a Madame Eduarda, ela escolhe a prostituição. Ela escolhe o se entregar em sacrifício e ela tem a plena consciência do interdito. Então, ela coloca o próprio interdito como um crivo, né, de análise para a escolha que ela vai fazer da transgressão. Então, a Madame Eduarda, além de ser uma prostituta, ela é também uma puta. A puta é aquela que goza na entrega do corpo em sacrifício, porque ela escolheu isso. E ela tem ali também um determinado empoderamento, porque no momento que ela escolhe ser a senhora do seu corpo, inclusive na dilaceração das suas formas constituídas, e ser também senhora da sua vida, do seu êxtase, da sua morte, ela está tomando todas as rédeas, né, da forma como ela vai conduzir a vida. Então,
se a gente for analisar por uma questão de gênero e por pensadoras que são pesquisadoras de gênero, é claro que vai ter toda uma crítica em cima disso para falar, mas será que realmente essa escolha não foi uma escolha colocada por um modelo machista que vê o corpo da mulher como algo erótico? Porque tudo que eu acho que a epistemologia feminista, de uma certa forma, nega é exatamente a erotização desse corpo da mulher. Mas em Bataille, no caso da Madame Eduarda, não é no caso do erotismo, não, porque no erotismo ele até assume, né, a questão da figura feminina, da figura da mulher, de uma forma bem machista, de uma forma que coloca a mulher como submissa, que coloca o homem como o ativo e a mulher como a figura passiva. Mas, engraçado, que nas obras literárias, não. Nas obras literárias, ele coloca a mulher como a figura transgressora, que vai ser capaz de transgredir, inclusive, esses domínios todos, né, que englobariam, inclusive, o domínio do profano para o divino. E a puta, aquela que goza na entrega do sacrifício, do corpo para o sacrifício, ela vai se aproximar muito da figura de Deus, né, e da figura, inclusive, cristã, né, de Deus, que seria Jesus. Quando a gente tem uma importância de um Cristo, que é um Cristo crucificado, a gente está falando exatamente de uma figura que foi essencial para que fosse entendida a questão da graça, a questão do milagre, né? O Cristo imolado, tendo a carne nua, exposta numa praça pública, ele está tornando visível o invisível. Ele está tornando visível exatamente a graça pelo suplício da carne, pelo flagelo da carne. Então, com essa carne exposta, ele atinge esse elemento sagrado que é exatamente a continuidade, que tira desse ciclo mortal, né, do homem, do Deus tornado homem, que precisou se rebaixar à carne, se inscrevendo nesse ciclo de descontinuidades, e aí nesse momento, então, do açoite, do sacrifício, da crucificação, esse Cristo traz para a assistência o santo, o Deus que é o Espírito Santo, né? Ele entrega o santo à multidão através desse suplício da carne. E é por isso que a imagem do Cristo é tão importante para a mística católica, de uma forma geral, para a mística cristã, de uma forma geral. Deixa eu ver aqui, o que mais que a gente vai falar? Eu vou falando, eu acabo me perdendo. Você quer fazer alguma pergunta ou eu sigo? Uma coisa que veio para mim foi o Marquês de Sade. Eu queria saber o que você acha da relação dos dois e também da passagem do Justine para Juliette, né? Que acho que tem uma passagem importante, talvez, de uma representação feminina para outra na obra do Sade. O Bataille ele vai fazer toda uma análise do Sade, ele vai citar o Sade no erotismo, inclusive, né? Ele não fala especificamente dessa passagem para Justine, né? Da Juliette para Justine. Os dois romances, a Justine e Juliette. Sim, sim. Ele não vai falar exatamente dessa passagem, mas ele vai falar de toda essa questão do sacrifício no Sade, né? Mas o sacrifício do Sade vai ser um sacrifício diferente do sacrifício pro Bataille. Porque no Sade, a vítima toma um papel passivo em algumas vezes, né? Dependendo da obra. Se a gente for parar para pensar no 120 dias em Sodoma, a gente tem ali vítimas que não escolheram estar ali. Elas foram colocadas ali, praticamente vendidas, né? São jovens, são pessoas muito jovens e
foi oferecida por essa, como troca, como moeda de troca, dinheiro mesmo, para tirar da miséria. Então, a gente cairia nessa questão do miserável, porque aquela vítima ali que está sendo imolada pela alta aristocracia que é retratada ali, que o Sade critica nos 120 dias de Sodoma, essa vítima não escolheu estar ali. Então, não existe uma autonomia que possa se dizer que ela está entregando o seu corpo em sacrifício por uma escolha, mas o seu corpo foi entregue em sacrifício. Nesse sentido, ela seria mais próxima ao animal que é entregue em sacrifício num ritual, como o bode, por exemplo, um porco, uma cabra, do que propriamente um ser humano que se entrega em sacrifício por uma tomada de consciência. Essa questão da tomada de consciência em Bataille é muito importante, sempre. Ele nunca vai abandonar essa tomada de consciência, mesmo na dissolução das identidades, mesmo na dissolução das formas, né? Mesmo quando ele fala na questão da vida dissoluta, e aí esse termo mesmo, vida dissoluta, que vai estar ligado às práticas eróticas, que vai trazer para o jogo a questão da dissolução, através dessa petite morte, né, que é um nome que se dá, um dos nomes que se dá para o próprio orgasmo, para falar da diluição. Isso tudo vai ser colocado perante uma tomada de consciência. Mesmo que eu queira depois, posteriormente, negar essa consciência, mas essa consciência, ela está sendo antes afirmada. Eu só posso negar e ultrapassar essa consciência se eu primeiro me firmo nessa consciência, se eu parto dessa consciência. E aí, talvez, essa questão seja a principal diferença do Bataille para o Schlegel. Porque no Schlegel tem um abandono completo do entendimento e da tomada de consciência, né? No momento em que ele vai atingir a chamada ironia da ironia. Quando ele fala, por exemplo, ele fala sobre a ironia, sobre a incompreensibilidade, e aí ele vai falando de vários graus, né, da ironia, até que chega na ironia da ironia. E o que seria essa ironia da ironia? A ironia da ironia seria quando a ironia ela atinge, isso para os românticos vai ser muito comum falar ironia da ironia, filosofia da filosofia, poesia da poesia, que seria você considerar ali um determinado elemento, um determinado domínio, né, muito rasamente explicando, porque seria uma explicação longuíssima que eu teria que dar, então bem resumidamente, é como se você considerasse o ápice desse elemento, o ápice desse domínio, o mais elevado grau que esse domínio pode chegar, a máxima potência, até o ponto de que essa máxima potência vire um transbordamento que, por sua vez, é dissolução do próprio conceito. Então, a ironia da ironia, que o Schlegel vai fazer todo ali um tratado da ironia sobre incompreensibilidade e que vai sendo analisada e vai sendo construída e utilizada como um artifício retórico textual. Quando atinge essa ironia da ironia, ela acaba por ironizar o próprio poeta. Então, no momento que o poeta perde completamente o domínio que ele tem sobre aquele próprio texto. E aí acontece uma coisa que seria chamada de desobramento, né, da obra e obramento do autor. Nesse ponto, não existe mais a diferença entre autor, leitor e obra. Eu acabei pulando, assim, tudo, porque a gente vai falar de romantismo alemão, a gente acaba caindo nessa Verwirrung, que é própria do romantismo, essa confusão, né? Então é difícil manter uma ordem aqui de explanação, mas eu acabei, no fundo, adiantando para falar sobre a questão da hermenêutica, tanto no Bataille como em Schlegel, que é uma hermenêutica que exatamente por romper
né, com esse triângulo hermenêutico tradicional, autor, leitor, obra, ela vai ser o contrário, ela vai ser exatamente uma anti-hermenêutica. Então, quando eu falo que existe essa ligação entre erotismo, mística e hermenêutica, em Bataille e em Schlegel, eu não estou de forma absoluta considerando aqui a mística no sentido tradicional da mística, tá? E também não a hermenêutica no seu sentido tradicional. Mas eu estou falando exatamente de uma proposta de uma nova instauração para essa hermenêutica mística, que se dá exatamente afirmando uma anti-hermenêutica. E aí, no Schlegel, por exemplo, acontece o tempo todo esse desdobramento, né, do autor a partir da obra, que vira o próprio autor, e, ao mesmo tempo, esse leitor que está sendo tocado ali pela leitura dessa obra, ele vai se constituindo ao mesmo tempo no momento dessa leitura. Ele vai se autoconstituindo conforme a narrativa e no tempo da narrativa. A mesma coisa acontece com o autor. Ele vai virando obra e a obra vai virando autor. É tudo uma coisa só, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Lucinde, que é esse romance do Schlegel. Gente, eu estou falando de um Schlegel, tá? Que é o primeiro Schlegel. Eu não estou falando de um Schlegel de 1808, que foi um Schlegel que se converteu ao catolicismo. Eu estou falando desse primeiro Schlegel, até ali dos textos escritos entre 1799 a 1801. E aí no Lucinde, que é de 1800, se eu não me engano, sou péssima para data, também não guardo data de nada. Tem que anotar as coisas quando eu for falar sobre as datas, porque eu nunca lembro. Acho que é 1800, Lucinde. Então, ele vai... no Lucinde, isso vai ficar muito claro, né? Essa anti-hermenêutica que é apresentada além de uma ressignificação total dos signos da linguagem, ele vai fazer também uma ressignificação das identidades e do próprio narrador. Então, no Lucinde, uma hora parece que você tem ali uma narrativa que está sendo feita pela Lucinde, em outro momento você tem uma narrativa que parece que está sendo feita pelo Julius, em outro momento lhe parece que é o próprio Schlegel que está fazendo essa narrativa, e o Bataille usa esse mesmo recurso, tá? Dessa ruptura com o triângulo hermenêutico e com a linguagem considerada linguagem encerrada em si mesma no História do Olho. No História do Olho, o próprio Foucault vai fazer uma análise sobre essa questão, né, dessa hermenêutica que é colocada ali em Bataille também como uma espécie de anti-hermenêutica, porque a partir do momento que tem mística, não pode ter hermenêutica. E a partir do momento que tem excesso, diluição, então é mística. E o Foucault vai falar sobre uma morte, né, da linguagem no prefácio, que ele faz o prefácio à transgressão, que está nos Ditos Escritos 3. E ele vai chamar isso de morte da linguagem. É uma linguagem que se dá a partir do silêncio, a partir das pausas, a partir da morte da linguagem. E no História do Olho, isso é visto no momento em que o Bataille derruba toda a narrativa da história, na figura do próprio narrador, né, que começa ali dando essa narrativa, e aí, num determinado momento, a gente tem quase certeza que essa narrativa está sendo feita pelo próprio olho. Então, esse olho que foi destituído completamente das suas funções estabelecidas ali dentro dos códigos, né, de significante e significado da linguagem, e a esse olho foi tirada, por exemplo, a função de enxergar. O olho, na História do Olho, ele já não serve mais para enxergar, ele serve para dar prazer. O olho vira um objeto do desejo, e daqui a pouco o olho é o sujeito do próprio desejo.
Então, nessa distorção que ele tem dos significados todos, né, vai denunciar, inclusive, essa questão da despersonalização, para que seja encontrada uma determinada pessoa na diluição, para que seja encontrada uma figura de si mesmo, Bataille, né? E aí a gente volta para a questão que você tinha me perguntado, dos pseudônimos e de por que ele usa os pseudônimos e como isso se relaciona dentro da escrita dele. Eu tô falando pra caramba, eu não sei se eu enrolei o meio de campo. Como é que tá para você, Caio? Você quer perguntar alguma coisa? Não, para mim, acho que a única coisa que eu queria que você se puder esclarecer mais é como que você vê a questão do projeto romântico, desse primeiro romantismo, sendo retomado pelo Bataille? Se existe uma continuidade para você, se é nesse sentido que você pensa a relação dos dois, ou se há um encontro entre projetos distintos. Então, o encontro do romantismo em geral, tá? Mas é importante a gente falar também que quando, mesmo falando de um primeiro romantismo, que seria ali aquele Círculo de Iena, e o Schlegel ele está inserido nesse círculo, né? O Schlegel ele é diferente de todos os outros românticos. Então, para a gente falar do romantismo em geral, não necessariamente a gente está falando do Schlegel. O Hölderlin vai ser uma figura muito importante em algumas associações, né, tendo aí, sendo uma espécie de precursor desse primeiro romantismo, mas se a gente for comparar o Hölderlin com o Schlegel, por exemplo, são completamente diferentes, né? Em Hölderlin a gente tem o tempo todo uma mística que é uma mística messiânica, é uma mística que anuncia ali um messianismo de um tempo que virá, de um tempo que está por vir, de uma determinada volta, né, do dia dos deuses, já que o Hölderlin para colocar toda essa questão romântica em cima da busca por uma nova mitologia, né? E isso faz parte da busca romântica de uma forma geral, pela questão do estado estético, porque a Alemanha estava passando por um momento de uma crise identitária imensa, né? Então, figuras e valores e identidades foram depostos, e aí se caiu ali numa espécie de vazio, porque nada foi usado para substituir. Então, a gente tem ali um momento que é um momento de crise identitária muito forte, né? E aí, os gregos, os românticos voltam, então, nessa figura dos gregos antigos, principalmente nessa figura da polis, que é uma figura que vai estar misturando, né, diversas questões, diversos domínios, como política, a religião, através da mitologia, estética, arte. Então, através dessa espécie de retomada ali desse modelo da polis, né, como modelo político, o grego tenta colocar as especificidades desse estado estético romântico, o grego não, o romântico, que seria exatamente um estado que misturasse, né, esses domínios todos. Não numa espécie de síntese aos moldes hegelianos, até por isso que tem várias críticas, né, do Hegel em cima dos românticos, e tem várias dissonâncias, porque os românticos eles não querem a síntese, eles querem a fusão. E aí essa fusão é no sentido bataillano, é uma fusão no sentido de que ela vai se dar só por uma dissolução completa antes.
Mas aí, se a gente for falar, né, que você me perguntou, eu comecei a falar disso, aliás, da diferença entre Hölderlin e Schlegel, por exemplo. O Hölderlin coloca um determinado messianismo. O Hölderlin espera a volta do Dia dos Deuses, nesse momento de angústia, de melancolia, nesse momento em que os deuses deixaram os humanos no escuro, né, numa noite completa. E essa nostalgia dessa falta desses deuses. O Schlegel não quer uma volta de nada especificamente, né? Ele não acredita especificamente nessa iluminação que, de uma certa forma, ainda está ali presa à questão do Aufklärung, né? do esclarecimento. Eu acho que no Hölderlin ainda tem muito essa questão de estar nesse esclarecimento, né, da Aufklärung, e que, ao mesmo tempo, colocou um homem ali numa dimensão solipsista, que não conseguia lidar com a sua própria solidão. Né? O que eu vou fazer com isso agora? O Schlegel, ele abraça a própria solidão, ele abraça a escuridão, ele não quer o entendimento da Aufklärung. Ele fica como se fosse ali na imagem da Terra Prometida, né? Que Moisés passa lá a passagem bíblica toda buscando, e cadê essa Terra Prometida? A gente tem a promessa, mas a busca é o grande elemento de importância para o Schlegel, não necessariamente o encontro dessa Terra Prometida. Né? É uma busca eterna, é uma busca infinita. E eu acho que, nesse sentido, seria a potencialização, né, do ideal romântico, que é o ideal que vai recair sobre o Bataille, que seria essa abertura para o infinito. Essa abertura para o infinito, no sentido de que eu possa fazer uma filosofia que abrace ali também uma teoria literária, para que possa dar conta da questão do indeterminado. Né? O Jean-Luc Nancy e o Laplace, no Absoluto Literário, eles vão falar sobre esse conceito de ouverture, né? Que é essa abertura que vai abrir para o infinito. Mas nos outros românticos, e aí eu estou incluindo o Hölderlin, né? Num pré-momento ali, eles buscam esse encontro, eles buscam dar conta desse infinito. No Schlegel a gente tem o abandono. O Schlegel abraça o abandono. O Schlegel fica no que a gente chamaria de tendência, né? O conceito mesmo de tendência, que seria esse quase toque numa reta, né? De uma curva numa reta, mas é sempre um aproximar-se que nunca chega. O importante não é o produto no Schlegel, assim como em Bataille, mas o importante seria essa eterna produção, essa eterna criação. Tá? E é por isso que seria a filosofia para o Schlegel, ela está acima da poesia, porque a poesia está acima da poesia. E, gente, a poesia está acima da filosofia. Eu estou embolando tudo. Porque a poesia está acima da filosofia, porque a poesia ela vai ficar exatamente nessa progressão ao infinito, mas ela não necessariamente vai ser produto de nada. Ela vai ser produção. Ela vai ser produção, inclusive produção de pensar filosófico. Então, o projeto romântico, tá? Schlegeliano, inclusive, principalmente, especificamente, recai sobre Bataille no sentido dessa busca por essa produção que não cessa. Essa produção que é uma produção estética. E essa produção, ela vai
na verdade, está almejando ali, tanto em Schlegel quanto em Bataille, um apontamento de um novo lugar para se instaurar a própria filosofia. Então, o que acontece, né, nesse projeto schlegeliano, e assim como no projeto bataillano, é uma crítica, tá? Na verdade, à tradição filosófica. É uma crítica à tradição filosófica que, no momento que se apega demais ao conceito encerrado em si, às categorias, às identidades, e ao entendimento, obviamente, ela faz filosofia apartada das humanidades, porque as humanidades, elas são todas orgânicas, elas não são fechadas, elas não são acabadas em si mesmas. Então, tanto Schlegel como Bataille, eles querem que a filosofia seja instaurada nesses domínios que são vários, e que não necessariamente é só o domínio que é chamado de domínio filosófico. Então, seria uma crítica, né, até a tentativa de delimitação mesmo dessa questão do que é a filosofia. Não teria como a gente dar uma definição exata do que é a filosofia se a gente não deveria ficar num domínio único como sendo o domínio filosófico, e sim usar esse elemento da fusão, né, dos domínios entre si para produção de pensamento que é filosófico, mas também é estético, mas também é místico e também é político, porque através desse corpo orgânico se manifesta também ali um lugar de resistência política para poder pensar na condição do homem como ser particular, mas também como ser coletivo, como ser voltado para o social e até para o universal. Uhum. E uma última pergunta, Cida, que eu tenho para te fazer é: como você pensa que poderia se dar uma difusão das ideias do projeto do Bataille ou também do Schlegel num país como o nosso, que é tão conservador e que tem uma resistência muito grande para o pensamento, para a liberdade de pensamento, tudo isso? É muito importante essa pergunta, porque ela toca na questão prática de que seria necessário para que houvesse a difusão de projetos filosóficos como o do Bataille e do Schlegel, toda uma reformulação da própria academia. Porque a academia, de uma certa forma, ainda está muito presa à questão do categorial, né? Ainda está nessa preocupação de delimitar o que é a filosofia e qual é o domínio da filosofia e em que domínio a filosofia pode agir. Então, eu acho que enquanto a gente ficar nessa tomada de posição, tá, acadêmica, que é uma posição que só pode fazer uma abordagem da filosofia se abraçar necessariamente um modelo ontológico, um modelo lógico, categorial, não, a gente não vai poder difundir um projeto filosófico como o do Bataille e do Schlegel. A gente simplesmente vai reproduzir, né, as críticas que a tradição coloca em cima desses pensadores, que são muitas vezes, né, por muitos críticos, inclusive, considerados como literatas e não como filósofos. Isso é bem complicado, assim, porque até na França, o Bataille ele é estudado no departamento de letras. O meu orientador, ele foi fazer o doutorado em Stanford, e Nietzsche era estudado no departamento de letras.
né? Eu tive um relacionamento durante muitos anos com um kantiano que lia a minha pesquisa e falava, isso não é filosofia. Então, enquanto a gente estiver preso a essa ideia de que a gente só pode fazer filosofia definindo um domínio único para a filosofia, que é o domínio do categorial, que é o domínio do ontológico, que é o domínio do lógico, a gente não pode não ter uma difusão e uma disseminação desse tipo de projeto. Mas, se a gente desapega um pouquinho, né, da questão da categorial e ontológica, e a gente começa também a aceitar um modelo que seria um modelo performático, e aí, para isso, a gente não pode mais fazer determinadas separações, isso é literatura, isso é filosofia, esse autor não é filósofo, esse autor é literata, aí a gente consegue dar conta da difusão desses projetos, porque esses projetos, se forem analisados de um ponto de vista ontológico ou lógico, eles não fazem o menor sentido. Mas se você abraça um ponto de vista que é um ponto de vista performático, e que não tem por que ser desprezado se a gente já tem ramificações da filosofia, como, por exemplo, estética, filosofia da arte. Por que desprezar a performance? Por que desprezar a literatura? Por que desprezar a poesia? Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa só muda quando pessoas que pesquisam isso integram esses espaços acadêmicos e começam a fazer a coisa um pouco fora da cartilha. E tem muita gente muito bacana já fazendo isso. Então, eu acho que a gente já está num momento positivo nesse sentido. Tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, tem muita gente que já se desgrudou ali do modelo da caixinha, e que está fazendo um tipo de filosofia que permite abarcar outros domínios. E aí, Caio, eu acho que a importância disso é exatamente tirar a filosofia desse pedestal da deidade, né? desse pedestal da lógica puramente, da racionalidade puramente lógica, e que afasta, né, a prática filosófica. E aí a gente vê muitos teóricos que são pesquisadores incríveis, que têm um trabalho competentíssimo na pesquisa e fazem uma pesquisa super importante, mas que têm dificuldade de sair para a prática, tem a dificuldade de colocar a filosofia de uma forma que ela sirva como uma alavanca, tá? Social mesmo, de resistência política. E não só de resistência, né? No sentido de que seja uma filosofia que nos permita, inclusive, pensar, reformular os nossos modelos todos, de esquerda, de direita, de Estado, de política, de sociedade, de organização social. Porque eu acho que é muito fácil a gente observar que alguma coisa não deu certo nesse percurso, no meio desse caminho. Né? Basta analisar a realidade e tudo isso que a gente está vivendo. E cada vez mais, principalmente falando em termos de Brasil, a gente se aproximando de uma política negacionista, a gente considerando os professores, os artistas, os cientistas como inimigos públicos sociais. Então, alguma coisa deu errada nesse percurso, né? E eu acho que está mais do que na hora da gente trazer a filosofia para a prática, porque talvez agora seja esse o lugar do filósofo, assumir o lugar no front e ir para uma luta que é uma luta política, uma luta social, e é uma luta que pode muito bem ser alicerçada
pelo pensamento filosófico se for considerado como uma produção que não cessa, e não meramente como um domínio que deve ser delimitado e obedecendo aos seus limites tantos e vários, que não permitem, inclusive, que essa filosofia vá como ator social para a prática da vida. É isso. Beleza, gostei muito da conversa, Cida, eu gosto muito do Bataille também. Que bom. Não conheço tantas obras dele, mas algumas que eu li eu gosto muito. E esse texto sobre o Foucault, quer dizer, do Foucault sobre o Bataille, né? E também a leitura que o Derrida faz do Bataille, eu acho muito interessante. E eu vou pedir para você dizer uma última coisa aí para a gente nessa entrevista, para encerrar a conversa, que eu achei muito agradável. Agradecendo mais uma vez. Que bom, querido. Eu que te agradeço imensamente pelo convite, por abrir esse espaço para eu poder estar falando dessa pesquisa e trazendo esses autores, como Bataille, como Schlegel, para que o público aí do seu canal tenha também acesso, né? A maioria do público é filosófico, já conhece, mas também tem muita gente que eu acredito que não é da filosofia, então que é uma grande oportunidade de conhecer esses autores que não são tão conhecidos e que são autores que, de certo modo, estão sendo sempre ali colocados à margem, né? Queria agradecer pelo trabalho importante social que você está fazendo. Conversações filosóficas, eu acho que é um dos grandes ganhos que a gente teve na filosofia durante esse período da pandemia, que é muito importante para produzir essa reflexão, né, para falar sobre essa produção de pensamentos vários e abordados pela filosofia, mas tangentes a vários domínios. E gostaria de falar para as pessoas da filosofia que elas tenham um pouquinho mais de boa vontade com esses autores e que elas se desgrudem um pouquinho desses modelos ontológicos e categoriais que são válidos, obviamente, que são necessários, mas que não precisam necessariamente serem um limitador, né, da própria filosofia. É isso, querido. Muito obrigada. Muito feliz em ter participado. Falar também do canal das Filósofas na Rede, né, que a gente acabou não falando. É verdade, é verdade. Eu faço parte de um projeto Filósofas na Rede, Que já que é um vieram aqui projeto. nas conversações, inclusive. Isso, viemos aqui em grupo dar uma entrevista, e o Caio está sempre dando essa força, essa aliança aí de amizade que está se fortalecendo a cada dia, que eu estou achando ótimo. E convidar todos, então, para seguirem a gente no Instagram, @filósofas na rede. É um perfil que a gente tem, que a gente faz lives, né, sempre. É um canal feito por mulheres que se reuniram para pensar a filosofia e outros temas também a partir da experiência do isolamento. E essas lives todas são trazidas depois aqui para o YouTube também, para o nosso canal, que é o mesmo nome, Filósofas na Rede. Então, gostaria de convidar a todos também para conhecerem o nosso canal. É Legal. isso. Muito obrigado, Cida. Fique Obrigada bem eu. aí. Depois, você também se cuida. Tenho assistido também as lives lá das Filósofas na Rede, são sempre muito bacanas, também uns temas muito variados, bem legal. Pessoal que assistiu aqui também agradeço. Deixem os comentários aí para a gente continuar a conversa depois. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.